Olá, a TV Diesel voltou para poder trazer esclarecimento e informação para vocês. Hoje aqui nos estúdios, além da minha colega de bancada Jaqueline, está também a Thalissa, representante da Saneamento São Simão. Agradeço a todos, agradeço você, Thalissa, e você, Jaque, dê o seu esclarecimento. Olá, pessoal, tudo bem com vocês? É um prazer estar de volta aqui no programa, mais um programa super especial para o nosso canal, para essa volta, para esse reinício. E eu já quero logo pedir para você se inscrever aqui no nosso canal, curtir esse vídeo, compartilhar, porque quanto mais você faz isso, mais o nosso vídeo vai tendo alcance. E aproveitando já o ensejo aqui do nome, eu gostaria de explicar o porquê que a gente mudou de nome. Comecei no programa passado falando do que banana se remetia, mas muita gente não entendeu o porquê de diesel. Inclusive, no programa passado eu não falei o nome, né? A gente falou e não falou o nome, só falou que ia trocar. E por que diesel? Porque o diesel, ele traz a ideia de combustível, traz a ideia de inflamação, e é isso que nós queremos para o programa. Nós queremos uma pitadinha de inflamação, é claro, porque o pessoal gosta de uma polêmicazinha, de uma inflamação, e a gente quer esse combustível para a gente ir rumo ao sucesso desse programa, que está cada dia mais especial. E é um prazer estar na companhia de vocês. Muito obrigada por ter aceitado o convite, Thalissa. E vamos começar esse bate-papo. Olá, Tudo bem, Thalissa? tudo ótimo, boa noite. Muito obrigada pelo convite, pela oportunidade. Estamos muito felizes de poder vir cá, esclarecer alguns pontos, trocar um pouco de ideia, né? E parabéns pela escolha do nome. Achei Gostou? muito assertivo, adorei. A ideia é do Guilherme, viu, gente? Nosso colaborador aqui, nosso Oh, colega, nosso sócio. arrasou. Thalissa, a gente quer começar aí esse programa de hoje falando sobre algumas polêmicas. A TV Diesel, para ficar bem esclarecido, nós queremos levar informação, entretenimento, mas principalmente a verdade. A gente não está aqui para que só tenha like e nem leve a notícia sem nenhuma informação correta. Uhum. Então, quanto a isso, o que nós queremos? Foi falado em algum programa que a Saneamento São Simão ela tinha algumas questões não resolvidas dentro do nosso município. Uma delas foi quanto à qualidade da água, e isso traz para a comunidade, para a população, uma preocupação muito grande, inclusive a usar alguns termos, que era uma água suja, que era um veneno líquido. Então, assim, eu achei muito pesado. E por isso a gente chamou você aqui para estar esclarecendo esse assunto e outros mais. Você pode falar para nós como que é a Claro. qualidade? Não, vamos sim. Para começar, nesse caso específico, né, que uma específica emissora começou a divulgar áudios, né, falando sobre questões como, por exemplo, a qualidade do nosso serviço prestado, até em relação à falta de água também, nos causou de imediato muita estranheza. Primeiro, porque nós já éramos cientes que aquela não era a realidade. E segundo, porque isso começou em torno do dia 15 de agosto né, e continuou por mês de agosto o resto todo, e a gente não chegou a ser contatado por essa emissora para perguntar, para trazer algum cliente específico para a gente fazer a averiguação. Não teve nenhum contato com a São Simão Saneamento. Apenas no início de setembro que eles fizeram o primeiro contato, e aí a gente se disponibilizou de imediato ir lá e esclarecer e trazer a verdade. Nos trouxe bastante preocupação, porque fake news já é muito perigoso, né? A gente tem que ter muita responsabilidade. A gente entende que o jornalismo sério ele vai nas duas linhas, e obrigado por você estar dando para nós essa oportunidade. Mas quando é uma fake news relacionada a serviço essencial, como abastecimento de água, é muito perigoso, né? Traz um pânico para a população, e que de forma alguma isso pode acontecer. Então, a respeito do tratamento, né, de qualidade de água, é muito importante a gente ter, né, em alguns canais, a oportunidade de mostrar como realmente é feito, né? Então, o primeiro ponto é a gente garante que toda a água hoje que é abastecida no município de São Simão e Itaguaçu, 100%, ela passa por tratamento.
E também passa por análises criteriosas, semanais. Então, todas as semanas a gente gera coleta. Todos os meses a gente tem recoleta de um ou outro laboratório, além do nosso, que vem fazer tipo um segundo cheque, para ver se, né, se tá tudo ok. E a gente, né, pelo contrário do que foi divulgado, a gente tem alcançado muitos avanços, né? Hoje a gente tem um dos únicos laboratórios de controle de qualidade de água do interior do estado. Vocês tiveram a oportunidade de conhecer ontem, né? Que antes as análises precisavam mandar para fora, demoravam 15 dias. Agora, em 42 horas, a gente já sabe o resultado aqui, se precisar fazer alguma paralisação, mas o que não tem acontecido, porque tem, né, ocorrido processo de tratamento sempre dentro dos ritos. Eu estava, né, em reunião com o time agora e a gente estava olhando os resultados e, né, de tudo do mês de agosto. Nós fizemos mais de 800 análises de controle de qualidade de água em São Simão. Então, primeira resposta, Leopoldo, né, com certeza é que hoje o abastecimento de água de São Simão é 100% tratado e a qualidade garantida, e isso com órgãos reguladores como, por exemplo, a AMAI fiscalizando e também dando essa 100% de conformidade para nós. E até é importante estar falando, ontem você falou disso na nossa visita, eu te agradeço por nos receber lá dentro da empresa Saneamento São Simão. No próprio boleto que vai para a casa de todos os cidadãos, ele informa ali como que a água está sendo tratada, a turbidez, o tanto de cloro. Então é importante você falar disso para nós também. Eu fico muito tranquila de vir cá e garantir essa qualidade do tratamento, assim, né? Primeiro é porque, por entender a responsabilidade do time que cuida disso, né? É também a minha responsabilidade técnica, né? Eu assino pela empresa também, então jamais admitiria que fosse algo, né, que não fosse nessa linha. E, bom, a gente entrega essas análises para órgãos muito responsáveis. Então, a gente entrega para a Vigilância Sanitária todos os meses. O Ministério Público, quando nos solicita, e ele solicita por diversas vezes, a gente também entrega as análises. E a agência reguladora também. Acabei de assinar lá para a turma, todo dia 10 a gente entrega o relatório inteiro do mês anterior. E a gente está mais de... Acho que é mais de 2 anos com 100% de conformidade, ou seja, o indicador de potabilidade do município de São Simão é 10 todos os meses. A gente não tem nenhuma queda, porque está sempre assim, ali validando, verificando, fazendo análise. E, além disso, de entregar para esses, né, para esses órgãos de controle, a gente também coloca lá, né, na fatura. Então, o pessoal, às vezes a gente só olha o preço, né, já fica ali e não olha. Na fatura tem também as análises, quantas deram conforme, quantas deram não conforme. Então, todo mundo nas suas casas recebem nas suas faturinhas ali a análise dos meses anteriores também, para ter conhecimento daquilo que está consumindo. Thalissa, eu também ouvi desses meios de comunicação aí, acredito que nas mesmas que o Leopoldo ouviu também, a gente ouviu juntos. E uma das informações que foram veiculadas foi na falta de água prolongada. Inclusive, foi usada essa palavra, né? Sim. Falta de água prolongada. Idosos Isso existe. ficam sem água. É complicado. Vai tirar minha concentração. Então, foi veiculada essa informação de que existe uma falta de água prolongada. E eu, particularmente, quando ouvi, eu achei estranho, porque desde que a São Simão Saneamento chegou em São Simão, lá no meu bairro, na minha casa, eu nunca mais ouvi falar de falta de água. Então, eu achei um pouco duvidosa e eu gostaria que você esclarecesse para o pessoal essa informação. Né, naquele momento ali também, a gente falou, caramba, a gente fazem muitos meses que a gente não tem nem problemas normais de sistema assim, né? É um sistema, né? Sistema de abastecimento de água e sistema de esgotamento sanitário. Tal como a energia, tal como qualquer outra concessionária, há os momentos de paralisação, programadas ou não. Então, tivemos um exemplo disso ontem, né? Na madrugada, saiu uma luva de uma das nossas adutoras aqui na Avenida 20, na Rua 20 com a Goiás. Com a Goiás? Com a Goiás. Com a Goiás, né? Na frente da igreja ali. E acontece, tudo bem. Mas o que realmente vale é o quanto a concessionária que está responsável está disponível para restabelecer o sistema rapidamente. Então, hoje eu vou te falar já que é perfeito, nunca tem baixa de pressão, nunca tem falta d'água. Não, em alguns momentos são necessários, mas o que vale? A gente está comunicando, existe o grupo da comunidade, então também, né, entre em contato com a gente através do 0800, pega o link, entra no grupo, porque ali é só a gente que tem comando, então toda a comunicação essencial
a gente avisa. Então, o caso dessa doutora ontem, era, né, 3 da manhã a gente descobriu, entendeu o que estava acontecendo até 5 da manhã, e a gente identificou, não, até 5 horas da tarde dá para retomar o abastecimento normal. Então, era 5 horas da manhã, no grupo da comunidade já estava publicado, olha, né, o CEMIG vai faltar água durante esse dia, e para a dona de casa poder se preparar, né, para ela também não deixar a máquina ali batendo, porque não vai subir água para a caixa d'água. Então, assim, não há, os índices de reclamação de falta d'água, né? Hoje, mais uma vez, os indicadores estão muito bons. Não há falta de abastecimento prolongado no município. De fato, anteriormente, né, a gente até vê quando o município, em 2019, fez um termo de acordo com o Ministério Público, né, que o Ministério Público relatava a questão de qualidade, né, que antes tinha alguns pontos que hoje já não tem mais, e também a questão de bairros que ficavam até 4 dias sem abastecimento, rodízio de bairros, Sim. e isso hoje a gente já não faz mais. É importante estar falando bem claro isso, porque conforme foi falado, vinculado, e a gente preocupou em trazer o esclarecimento, você disse brilhantemente em relação ao abastecimento e a questão da qualidade da água. O Ministério Público fiscaliza, a Câmara de Vereadores fiscaliza, o órgão AMAI fiscaliza vocês mandam para o cidadão, e se ele quiser fiscalizar, porque lá no boleto, lá na fatura, tá para ser fiscalizada. Então, assim, o que foi falado que a água não é de qualidade, que é um problema, que é um veneno, que traz problema para a saúde, sensacionalismo. Informação Porque, assim, inverídica. Outra questão é a questão da falta de água. Eu conheço São Simão há 30 anos. Chegava o período de seca, principalmente de agosto, e agora setembro era o pior período, até chegar o período de chuva, era água faltando, era 3, 4 dias, era racionamento, era fazer o termo que você usou de Rodízio. remanejar o rodízio. E desde que vocês chegaram, São Simão não falta água. Ontem você falou agora, lá na 20, na CEMIG, alguns setores onde é abastecido pelaquela caixa d'água houve um rompimento 3 horas da manhã, 5 horas vocês já tinham informado e antes do final da tarde estava restabelecido. Programamos para 5 horas, quando era 3 horas já estava estabelecido. Ou seja, que também foi vinculado, que vocês não dão resposta, que vocês não atendem, que vocês estão deixando ir, às vezes, até para o judiciário, e isso também não é verdade. Então, assim, a gente quer muito que isso seja esclarecido, a gente quer muito, né, Jaque, que isso seja informado, inclusive em relação a uma questão do investimento. Estão falando em investimento, perguntaram sobre investimento, falaram que não é feito investimento, que os contratos não são cumpridos. Então, também é importante agora você esclarecer esse ponto. Hoje a gente até comentou com a agência reguladora, né, na reunião que a gente teve na parte da tarde na prefeitura, da importância dos órgãos privados investindo também na saúde pública, né? Eu sei que muitas pessoas têm um posicionamento contrário às privatizações, mas vamos pensar bem assim, né? O quanto uma estatal como, por exemplo, a Saneago demora a investir no município, principalmente no município pequeno. E aí a gente vem para São Simão, que é um município que tende a crescer, né, que tem muitas empresas importantes que estão aqui, e o quão é importante investimentos no âmbito de saneamento. Até agora, né, até no último fechamento de agosto, a gente já investiu mais de 24 milhões. Só no mês de agosto, a gente investiu 1.600.000 dentro do município de São Simão. E aí a previsão para os próximos 2 anos é a gente chegar a 40 milhões de investimento. Okay. Isso já inclui o esgotamento de Itaguaçu também. Exato. Você pode falar o que inclui aí? O que está dentro desses 40 milhões dos próximos dias, né? Falando um pouquinho o que foi feito nos próximos anos, O que foi feito, né, de maior volume dentro desses 22 a 24 milhões que a gente já fechou agora. Vamos falar no mês de agosto, esses 1.600.000 já. Então, a macromedição dos postos, a gente garantir que todos esses postos, né, estejam outorgados, que é a licença junto à Secretaria Estadual do Meio Ambiente também, para que a gente possa captar, mas que também seja medido esse volume. Então, as macromedições a gente investiu nesse mês. Antes a gente estava tendo muito problema, e eu acredito que o município tinha muito esse problema, que chovia, acabava a energia e acabava a água, né? E, de fato, porque pensa, hoje é um município que não tem prédios. Então, quando chove, qual que é o ponto mais alto que o raio vai procurar? São os reservatórios. Então, de fato, queimava as bombas. Então, a gente agora, nesse mês, também instalou o SPDA. E dentro desses 24 milhões, né, teve o laboratório, que eu já falei, né, um dos únicos laboratórios do interior do estado.
Teve o centro de operações. O centro de operações nós também visitamos, viu, gente? Pensa num negócio organizado. Inclusive vai estar depois no podcast a imagem do centro de A gente vai deixar operações para passando aí, vocês. para vocês verem, tanto que é organizadinho. O que é o centro de operações, né? Então, é um local onde a gente consegue acompanhar os 31 postos de captação, os 15 reservatórios e os pontos de controle de alguns locais mais críticos, como, por exemplo, também o CEMIG, para entender como é que está sendo o abastecimento. Então, hoje se acaba, e é monitorado 24 horas. Se eu quiser pegar ali o celular agora, eu olho onde está sendo abastecido, qual que é o volume dos reservatórios. Isso trouxe também eficiência energética, óbvio, que a hora que o reservatório enche, automaticamente para a bomba, né? A gente também tem a opção de definir quando liga, quando desliga, ali do escritório e olhar. Mas se tem alguma queima, como acontecia, né, principalmente nesses períodos chuvosos, a gente já identifica muito rápido, não espera alguém reclamar. Porque o sistema ele paralisa muito, bastante. Tem várias paralisações e infelizmente acontece por falta de energia, por rompimento, mas na grande maioria a gente já resolveu, a população nem sabe. A gente dá o exemplo da quinta para sexta-feira da semana passada, teve uma chuva até inesperada, né? Naquela madrugada, 5 das nossas unidades acabaram a energia. Acabou por volta ali das 2 da manhã. A gente ficou das 2 da manhã até 8 da manhã lutando com a Equatorial. É prioridade, é sistema de abastecimento, é esgotamento e tal. Quando as pessoas amanheceram, estava todo mundo com água em casa, as pessoas nem viram porque não chegou a paralisar, os reservatórios não baixaram, não paramos nenhuma adutora. Vocês conseguiram resolver tudo na madrugada. Exato. Então, o centro de operações, ele dá essa visibilidade para a gente arrumar rápido e não precisa ficar 4 dias, né? 5 dias, ou fazer rodízio entre bairros, que a gente consegue ver onde que está captando, onde que não está. Conhecendo o sistema também, a gente faz as movimentações de abre registro, o registro que abastece o CEMIG também abastece popular. Teve problema no CEMIG, fecha o do CEMIG e põe Morada do Sol para abastecer popular. Então, tem todas essas movimentações que o time faz por 24 horas e ninguém percebe. Acho que nós, assim, nós somos criados, acho que o ser humano no geral, acho que isso não é coisa só de brasileiro, não. A gente não percebe, a gente entende que esses serviços essenciais são básicos, é do nosso direito ter mesmo, mas a gente não tem noção quanto tem muitas pessoas por trás. Você estava falando aí, eu pensando aqui, a percepção da importância do time, da rapidez do atendimento, da rapidez da solução do problema, ela é tão pequena porque ele continua abastecido de água, de energia, de telefone, que às vezes ele não dá tanta importância. Exato. E quando tem uma paralisação efetiva, aí é tão brusca, mas eles não viram quantas vezes foram paradas que vocês atenderam. Né? Eu até brinquei com os meninos hoje no diálogo de segurança, falei, quando a gente abre a torneira e a água sai quentinha, a gente não agradece a turma da Equatorial que trabalhou a noite inteira, que teve um problema, a gente nem percebeu, e da saneamento São deu Simão tudo que certo. Pôs a água para a Equatorial Exatamente, esquentar. então nós, né, seres humanos, não temos costume de ser gratos às pequenas coisas e não é todo mundo que tem direito a acesso à água potável de qualidade, esgotamento sanitário, né, coletado e tratado. Então, tem o centro de operações que hoje eu tenho muito orgulho de estar numa concessionária, né? Já passei por muitas concessionárias e por ser uma empresa tão pequena, ter um centro de operações num município tão pequeno é muito inovador. Também é o único do interior do estado. Então, a gente tem ali o centro de operações, acompanha tudo. Está dentro dos investimentos que a gente falou que a gente já fez. As substituições das bombas, né, eram bombas muito antigas. Só para fazer uma pontuação, às vezes a pessoa fala, o que me importa um centro de operação? Mas você falou tudo. O centro de operação analisa, olha, não deixa parar. Quando para, dá o feedback para vocês ir lá e corrigirem rapidamente. Porque anteriormente, só sabia que uma bomba estava queimada quando um setor todo ficava desabastecido, quando o povo começava a reclamar, aí o pessoal da prefeitura do Demaes ia lá, ou tinha tempo para ir, ia atrás de peça de manutenção e, se possível, trazia, e aí isso demorava. Sim. Hoje vocês estão preparado para a primeira parada, para a primeira hora, já identificar e começar a correr. O máximo possível. Eu tenho uma curiosidade aqui, não sei se eu posso interromper, mas você falou aí do seu passado, que você já veio de outras concessionárias, já passou por outros trabalhos semelhantes. Conta para nós de onde você veio, qual que é a sua idade. O pessoal também quer saber um pouquinho de você. Como que você vai parar em São Simão? Depois de você mostrar que você é altamente qualificado, que você é técnica, que você respondeu pela empresa, você é a gerente
da Saneamento São Simão. Diretora administrativa e Diretora de operações da operações. concessionária. Sim. E dentro do grupo eu sou engenheira também, Então, né? agora Responsável de contrato. fala da Thalissa. E tem, e tem tudo na cabeça, você viu, né? Já não precisou de nada aqui para consultar. Depois a gente volta só para os próximos investimentos, para a gente falar de Itaguaçu, do garimpo, acho que é pontos muito importantes. Mas Thalissa, né? Então, quem sou eu? Como vim parar aqui? Eu sou goiana e sou de Quirinópolis, vizinha. Então, São Simão já era um local que eu tinha costume de vir, né? Já passei alguns carnavais aqui. Já, né? Tive muitos amigos aqui na infância, né? Eu era do esporte também, então a turma do futebol, com a turma, eu era do basquete, né? Com a turma do basquete de Quirinópolis sempre eram muito próximos, muito amigos. Então, já tinha um pezinho em São Simão, tem família aqui também. E eu estou nessa área de saneamento há muitos anos, né? Como é que ela iniciou? Eu iniciei meu trabalho como engenheira na prefeitura de Quirinópolis. E naquela época, o atual prefeito, ele não tinha intenção de renovar o contrato de concessão deles, estavam finalizados com a Saneago, ele não tinha intenção de renovar com a Saneago, né? Por N motivos. Naquele período, falta de investimento, né? Questão da cobrança do esgoto em taxa máxima, que é até diferente daqui, lá eles cobram 100%, aqui a gente cobra só 80%. E aí, por N motivos, ele queria romper. E aí ele me trouxe a possibilidade, né, Thalissa? Eu preciso que você estude esse contrato, se especialize em saneamento, que eu preciso de um suporte técnico. E foi aí que começou a minha história com saneamento básico, há uns 8, 9 anos atrás. Recém-formada. Aí fui fazer especialização e tudo. Depois de um período eu saí, aí naquele período, né, tive muito contato com a estação de tratamento de água de Quirinópolis, de esgoto, e fui entender. E aí era interessante. E ninguém da cidade sabia de saneamento, né? Da minha turma, quem formou comigo, quase ninguém. Acho que ninguém, além de mim. Porque o povo não gosta de ler, né? Exato. Ninguém sabia. E aí eu falava, cara, eu preciso aprender de saneamento. E o pessoal da Saneago, obviamente, não ia me ensinar. Foi, vou ter que aprender. Então, eu fui aprendendo em campo, eu fui abrindo o posto de visita na rua, fiz o cadastro inteiro de Quirinópolis, passava o dia inteiro na ETA, até aprendi e apaixonei pelo saneamento. Depois de Quirinópolis, eu tive uma experiência num contrato com a concessionária Copasa, que é a de Minas, onde a gente atuava na parte de esgotamento sanitário da região metropolitana leste de Belo Horizonte. Dali, eu fui transferida para um contrato na Sanepar, que é conhecido como o maior contrato, a maior região de saneamento do sul do país. E aí eu saí ali que eu geria em torno de 35 pessoas ali em Belo Horizonte para gerir 300. E aí eu até pensava, né, não, agora mais que isso aqui no país, nada vai me chamar a atenção, vou ficar aqui em Curitiba, né, aí eu fui para Curitiba, para Sanepar, gerir essas 300 pessoas num contrato com a Sanepar, no sul ali de Curitiba, e pegava as regiões ao redor. E aí, de repente, veio a oportunidade de ir para reparação de Brumadinho. Era numa função de gestão também, que eu já vinha nessa função de gestão há alguns anos. Brumadinho, só para ficar entendido, quando houve o rompimento da Exato, da isso mesmo. Porque aí houve o rompimento da barragem, a Vale montou uma gerência de reparação ao rompimento. E aí chamou algumas consultorias e eu vim por uma das consultorias, que chama Verum, e atuei, né, com eles também nesse processo de reparação. E ali eu tinha contato com os 28 prefeitos, né? Porque rompeu em Brumadinho, mas ela desceu o rio, né? Rio Paraupebas afora. Então, passou por 28 municípios. E 28 municípios estavam recebendo acordos, né? Por conta da reparação. E eu fui para o âmbito de saneamento. Lá eu também tive a oportunidade de trabalhar um pouco com outras infraestruturas, como ponte, asfalto, mas o principal era saneamento. E aí, depois dali, eu fui transferida para um outro contrato na Águas do Rio, que é a concessionária responsável pelo Rio de Janeiro, acho que, se não me engano, 23 municípios ao redor. Eu acreditava, até brinco, né? Que não tinha nada mais desafiador profissionalmente. Essa era a minha pergunta. Depois que você passou por uma tragédia em Brumadinho para ajudar a resolver o problema da questão de saneamento, São Simão é molezinha. Eu achava. Eu achava, de fato, que não teria cenário mais complexo para lidar, assim, né? Tanto, né, com a questão de Brumadinho. E, de fato, é um cenário muito complexo. Mas São Simão te desafiou, então. Mas São Simão tem me desafiado demais. É a primeira vez que eu tô tendo insônia. Tá vendo, gente? Vamos dar sossego para São Simão Saneamento, povo. Tem me desafiado muito. Assim, tem sido muito gratificante. Tenho crescido também muito profissionalmente. Tenho conhecido
profissionais muito bons aqui também, mas é um cenário muito complexo, acho que culturalmente, principalmente no âmbito de saneamento, tem sido Até é bem bom a desafiador. Isso é bom para o seu currículo também, né? Acho que quando sair daqui eu vou conseguir Não, muita coisa. olha só o que você tem, né? Mas é bom a gente também estar levando para a comunidade, né, a importância do respeito e da responsabilidade com o profissional. Porque a gente fala em tom brincando, falamos da questão de Brumadinho, que é uma tragédia terrível, mas que às vezes São Simão é o desafio para as pessoas receberem, entenderem que a empresa está aqui para trabalhar no sistema de água e esgoto. Como também a empresa de energia vem para trabalhar no sistema de energia, como a de telefone vem, e vocês estão aqui para dar o melhor, para fazer parte da cidade, para às vezes construir família, e as pessoas às vezes não entendem isso. Então, assim, é importante respeitar, principalmente entender e também dar a oportunidade de se esclarecer, né? E nós, Perfeito. inclusive, a gente comentou sobre isso, sobre o respeito para com a ação de saneamento, para com os funcionários. E acredito que a população ela foi doutrinada a ir contra a empresa, independente de quem está à frente ou não. Foi criado isso na cabeça dos moradores aqui de São Simão, infelizmente. Só que o que a gente tem observado desde a chegada da São Simão Saneamento aqui? Que tudo melhorou. Tudo melhorou, a gente não fica sem água mais, a gente tem água tratada e a gente tem agora, voltando ao que você queria dar continuidade, a possibilidade de reparar áreas que talvez a prefeitura, a gestão, não conseguiria sem a parceria da São Simão Saneamento. Por exemplo, o esgotamento de Itaguaçu, o bairro Garimpo, qual que é o outro? Jardim Lago Azul, que são bairros que a São Simão Saneamento vai ter que mexer, vai gastar um bom dinheiro e que talvez sem essa parceria da São Simão Saneamento com a prefeitura, isso não seria possível. Então, você puder até falar desse sobre isso. investimento também para nós. Sim. Primeiro, quanto ao respeito com o time, assim, né? Eu acho que foi implantado, eu não estava aqui, né? Mas por dissentimento mesmo, vocês podem me confirmar que é isso. Que foi a São Simão Saneamento que definiu esse preço. Foi a gente que fez esse contrato, foi a gente que fez o estudo. Vocês são os culpados de tudo. E isso, meu Deus, é de um desconhecimento tão enorme, porque a gente foi apenas uma das empresas que entrou num processo de licitação. Publicaram a licitação, a gente viu, estudou o contrato. E o preço já estava pré-definido, que fique claro. Pré-definido. Até é importante a gente esclarecer, porque quando a gente fala de água, quando fala de esgoto, de tarifa, a gente vê nas redes sociais uma reclamação e uma dúvida de quem realmente fez aquela concessão. Lá no ano de 2020 que começou aquele processo da concessão. E o prefeito que naquele mandato o mandato era do prefeito Assis, que depois o vice, o Fábio, inclusive estava no mandato. Você disse isso, a empresa, aconteceu um leilão, o pessoal usa o termo para ficar claro, vendeu a água. Era o leilão, que é o objeto que foi feito tecnicamente. O que foi feito, na verdade, não é a venda da água, e sim a concessão para a empresa ganhadora, naquele momento, a São Simão Saneamento, e ela iria explorar o serviço dentro das tarifas estabelecidas naquele contrato, que é o que você está falando. Até para continuar no respeito, então as pessoas precisam entender isso. O preço estava pré-definido naquele mandato, a empresa ganhadora, que foi dentre várias que habilitaram para participar do processo, ganhou e pratica o preço estabelecido naquele momento. É isso assim, que facilitaria muito a nossa vida se as pessoas entendessem isso também. Mas falando em respeito, né? Esses dias eu estava numa reunião da CIPA, né? Da parte de segurança com o time, e um colaborador nosso, ele chegou assim, um dos meus melhores meninos de campo. Ele falou assim, Thalissa, eu não tô aguentando mais. E aí foi bem na época que essa emissora estava publicando, né? Falando essas inverdades, que aí eu também falo... Inclusive falou que vocês cobram a tarifa mais cara do Brasil. Exato, aí vamos ter a oportunidade de falar disso também. E acho que inflamou, a situação já não era... Então, os meninos estão lá dentro de um buraco, no sol quente, tentando corrigir, tentando que as pessoas não fiquem sem água, que o esgoto não extravase por muito tempo e tudo. E simplesmente passa uma pessoa e xinga, né? E ele até falou, eu não aguento mais. E aí eu chamei o time e falei,
Cara, que preocupante isso, né? Porque uma coisa é alguém vir e falar direto de mim, usar meu nome, né, Thalissa? Só que a Thalissa, né, hoje tem uma condição financeira um pouquinho melhor, né? Eu consigo ter meus terapeutas, né, me acompanhando. Mas como é que o meu funcionário de campo, né? Como é que ele tá lidando isso? E a nossa responsabilidade psicossocial com eles, assim, também, sabe? E é muito triste, porque a gente sabe que nem a empresa, a diretoria, de fato, tem alguma responsabilidade quanto a preço, como as pessoas acreditam, piorou a pessoa de campo. Que tá lá no campo. Nós temos hoje 35 colaboradores, mais de 98% deles são, vamos pôr 96% são, se não goianos, são filhos dessa terra, né? A gente faz questão que seja. Tem famílias, Tem estão ali famílias trabalhando. aqui. E é muito dolorido ver as pessoas chegam no atendimento, às vezes tem pontos, né? Que a gente, e porque eu não acredito que a gente está perfeito. Tem casas que tem pressão baixa, tem casas que às vezes houve algum rompimento e a água chegou de uma cor diferente. Há ainda muitas oportunidades de melhoria. Nós estamos falando de uma concessão que acabou de fazer 3 anos, mas ela é de 35. Ainda muitos investimentos vão ser feitos. Mas o teor, assim, né? Como acho que foi muito mentalizado, que é a água mais cara, que é isso, e as pessoas acreditarem fielmente que isso foi imposto por nós, dificulta muito. E às vezes a pessoa chega lá gritando com as meninas do atendimento, assim, né? E a sala, a loja que elas ficam lá do lado da minha sala. É até um pouco assustador, eu já dou uma olhada na câmera, às vezes a gente vai lá acudir também. Seria muito bacana se a gente, né, ao longo dos próximos meses e anos, a gente conseguisse mudar um pouco dessa percepção. Mas eu tenho certeza que depois de hoje, as pessoas vão entender que vocês são seres humanos, igual a todos que estão aqui, igual você falou. A maior parte dos funcionários são filhos da cidade, se ora não foram amigos, se ora foram conhecidos, são pessoas que estão ali lutando pelo seu sustento, mas principalmente para poder dar um serviço de qualidade. Eu acho assim, essa percepção ela foi implantada, mas ela vai cair, eu tenho certeza. E essa questão da água mais cara, é até importante a gente estar falando, porque eu sei que hoje houve uma assinatura de um novo contrato, de um novo acordo, que o prefeito municipal, dentro de um estudo também, eu tenho que trazer informação, que fez no último ano, inclusive, fazendo as correções necessárias, fazendo e chegando num ponto de equilíbrio, que a própria comunidade, inclusive, participou dentro de uma audiência pública, também entendeu, participou, foi mais participativa, e eu queria que você falasse disso. Certo. Hoje a gente chegou no fim de um processo que iniciou em janeiro. Tudo bem, Jaque? Aguinha. Eu tô bebendo água. Bebe a água do saneamento São Simão. Sabe aquela piniqueira na garganta? Ó, eu fiz questão, gente, que não viesse com garrafinha de água mineral, não. É água do São Simão Saneamento. E os 3 estão bebendo a Exato, água. fazemos questão. Bom, hoje a gente finalizou um processo, né? Nasceu um filho quase, assim, para mim, que desde que eu cheguei, esse era o foco principal, a gente encerrar esse processo e fazer essa reestruturação tarifária, mas que começou, né, em janeiro de 2024, onde a gestão, né, que já era, do atual prefeito, que é o Alisson, ele instaurou um processo administrativo com pontos que ele entendia que não estavam agradando a população, né? Que eram pontos que não fazia, na visão dele, como responsável por São Simão e Itaguaçu, o contrato feria, né? Assim, então, ele levantou muitas questões técnicas, essa a gente conseguiu resolver, né? E estamos aí, né? Já está claro, você que recebe sua água todos os dias, está claro. E aí o que ficou a ser resolvido ainda era a tarifa, né? A questão da tarifa, por quê? Valor e como seria aplicado. E como é que seria aplicado. Porque o que acontece? Existe toda cobrança de serviços, né, como por exemplo energia, como por exemplo água, ela tem um valor fixo e um valor variável que é pelo consumo. E a própria lei estadual e federal ela prevê, né, que vai ter ali uma taxa fixa. Algumas concessionárias, elas aplicam essa tarifa fixa conforme um consumo mínimo, que era a realidade que a gente tinha em São Simão até hoje, que era 15 metros cúbicos. E outras concessionárias fixam um valor apenas, e aí tem aquele valor fixo e o restante... E o valor do consumo. E o valor do consumo. E aí foi um dos pontos que a gestão atual trouxe de que, né, o consumo mínimo de 15 metros cúbicos para a realidade de São Simão
não era pertinente, tendo em vista que a gente também tinha muitos comércios, principalmente, né, muitos comércios pequenos, que de forma alguma consumiria Um 15 exemplo metros disso, para cúbicos. ficar claro, é que dentro de 60 e poucos por cento, a gente teve Uhum, acesso ao estudo, mostrou-se que não consumiria os 15 metros cúbicos, ou uhum, seja, se ele pagasse pelo consumo e não pelos 15 metros, a tarifa seria diminuída. E o uhum. comércio, que pagava em torno de 190 e poucos reais, É, né? agora foi para 200. Foi para 200 reais, mas ele paga para 15 metros cúbicos. Como ele não consome 15 metros cúbicos, o valor dele também será reduzido. Mais É, justo, exato. mais entendido assim pela comunidade, e o prefeito fez a questão de fazer Isso. Aí, esse durante pedido. esses 12 meses, né, acho que de junho do ano passado até agora, junho desse ano, a gente fez esse estudo para analisar o consumo de maneira que também mantivesse a concessionária, porque, como a gente trouxe, são muitos investimentos a serem realizados. E aí fez esse estudo. Leopoldo, é uma diminuição da tarifa? Estamos reduzindo a taxa? Não, não é isso, é uma reestruturação. A prefeitura, né, a gestão trouxe a possibilidade que, apesar de ter tido um estudo, né, muito prolongado, né, por entidades até muito importantes no país, trouxe que antes seria ideal pelo consumo mínimo, mas quem vive aqui, quem vive a realidade, quem representa quem vive a realidade, que é o prefeito, entendeu que não seria, e aí ele pediu para que fosse reestudado essa maneira. Então, altera-se a estrutura. E aí, como é que a gente fica agora? Existe uma taxa fixa, e aí depois a gente pode falar também que existe uma lei, né, hoje, que onde a prefeitura pode pagar Subsidiar. essa taxa, mas e a pessoa paga por aquilo que ela consome. Então, o senhor né, que tem naquele mercadinho, que só tem um vaso sanitário ali, que, né, dá descarga algumas vezes no dia, que não consumia nem próximo a 15 metros cúbicos, né, que consumia 190 e poucos reais. 3, que do nada tinha que pagar 200, agora não. Agora, se ele vai pagar por aquilo que ele consumir. Mas quem consome, de fato, vai pagar pelo valor, né? Tem um ajuste desse valor também para os consumos maiores, mas ainda assim todos esses valores, na sua maior parte, no residencial 100%, no comercial só na faixa muito grande que não, são valores que estão abaixo das concessionárias próximos da gente, que é a Saneago e a Copasa. Então fica bem claro que São Simão, desde hoje, desde essa assinatura, não paga a água mais cara do Brasil. Porque se a Saneago, que é a empresa estatal do estado de Goiás, cobra uma tarifa superior à São Simão Saneamento, a nossa não é. E outra coisa, sabe o que fica entendido para o cidadão? É assim, ó, eu pagava 200 reais por 15 metros cúbicos, consumindo ou não. Hoje, se eu consumir 5 metros cúbicos, eu vou pagar em torno de 50, 60 reais. Então, de 50, 60 para 200, houve sim uma diminuição do valor para ele. Então, é Sim, isso que importa e é isso que ele foi isso. realmente fica entendido, né? Sim, então trouxe para nós, através desse processo que iniciou em 2024, a possibilidade de alteração. A concessionária, entendendo a realidade do município, se posicionou de, olha, ok, vamos estudar, vamos achar uma outra forma que fique mais justo. A gente entendeu, assim, que tinha oportunidade de justiça social, né? Então, para quem consome muito, não cobrar, não pagar por aquilo que ele não consome, E mas quem também consome muito, que pague mais. exato, mas também ambiental, né? Porque a gente tinha um cenário aqui em São Simão antes, que antes da concessionária, que a média por habitante dia do país é em torno de 120 litros habitante dia. E aqui era 350, quase 3 vezes maior que a média nacional. E aí, pensa a preocupação disso para gerações futuras se continuasse do jeito que estava. Assim, as pessoas que me conhecem, eu fui vereador por 3 mandatos, fui presidente de Câmara, e a gente, quando começou a entender essa necessidade de corrigir, de tentar achar uma solução para essa questão da água, eu andei muito, fui em Campo Grande, numa empresa lá, inclusive vi o centro de operação deles, muito grande. Tive na Saneago, tive na de Tuiutaba e várias outras. E o que eu entendi? E, inclusive, fiz um parâmetro e falava para as pessoas em relação a Santa Helena. Santa Helena, eles têm um reservatório lá naquele momento de 1.600.000 litros d'água para uma cidade de 45 mil habitantes. E São Simão tinha reservatório total em torno de 3.600.000 litros d'água para uma cidade de nem 20 mil habitantes. E não dava. E eu dizia, gente, é desperdício. É desperdício. Como que vai ser os meus filhos amanhã, os meus Pensa netos? Eu só. aposto que Então, agora melhorou.
Demais, Sim, né, gente? foi A o que gente eu- tá ficando muito próximo da média. Ainda não tá 100% na média, mas agora que vai para consumo, né? Que as pessoas vão pagar por aquilo que elas realmente consomem, a tendência é aproximar a média de fato agora. Então, ambientalmente vai ser excelente também, né? Então, o que foi dito em relação, inclusive, da questão social, do respeito de vocês com a comunidade, é mais um motivo de esclarecimento. Então, vocês tiveram a percepção, o prefeito teve o cuidado e fez o estudo, e a lei Tarifa Zero está sendo aplicada a partir de hoje dentro do município. Para aqueles que não consomem, a prefeitura tem a possibilidade de subsidiar. Não consumindo, e a prefeitura subsidiando, é tarifa zero. Consumindo, vai pagar pelo uso da água conforme o uso. Isso aí. Aí é até bom, né? A Jaque tá aqui, que é a pessoa que faz as pessoas entenderem as coisas, né? Que às vezes eu sou muito técnica, mas hoje foi assinado o contrato. Só que, por lei, a gente tem que comunicar por 30 dias, porque para pessoas que Sim. consomem pouco, vai ter redução, mas para quem consome muito, vai ter um aumento, mesmo que pouco ele vai ter, então tem que ser comunicado. Então, assina-se hoje, mas começa a aplicar em outubro. Então, esse mês, as pessoas ainda receberão as faturas na estrutura, No formato anterior. na estrutura que era contratual, e agora desse novo formato, né, que foi assinado na data de hoje. Não tenho dúvidas, assim, que acho que é um processo que vem a trazer melhorias para a cidade e um cuidado com o meio ambiente também excepcional, que se continuasse do jeito que estava antes da concessão, com certeza vocês teriam problemas. É até bom explicar para a população que demorou, às vezes o pessoal falou assim, mas esse negócio foi votado em julho. Teve votação em julho, porque tudo isso aqui, tanto a audiência quanto a votação, tudo foi feito em julho. Então o pessoal pensou assim, às vezes vai ser mais rápido. E a gente já está em setembro, certo? Então a gente teve o quê? Agosto e setembro. Por que está demorando? Porque tem todo o trâmite burocrático para correr e porque isso aqui vai ficar vigente por 32 anos, não é isso? É o que é o restante dos anos da concessão. Não está mudando só para essa gestão, só para este ano. Não é um contrato de 12 meses, igual foi o segundo TA, que durou, segundo termo aditivo, que durou durante o estudo, né? Que era os R$ 35. Não, agora é uma mudança que está mudando o contrato. É só para Então, é muito séria, muito séria. A gente não pode errar de jeito nenhum. Não é qualquer coisa, é uma mudança, assim, significativa. Vamos falar da Thalissa agora, pessoa, porque acho que o povo já está cansado dessas coisas técnicas, vocês não acham, não? Vamos falar um pouquinho dela aqui. Gente, eu acompanho a Thalissa. A menina da água. A menina da água. Eu acompanho a menina da água nas redes sociais e eu vi recentemente que ela também é palestrante. Vocês sabiam disso? Fala um pouco para nós desse lado seu. Fui criada em berço espírita, né? Sigo a doutrina espírita desde muito criança. Acho que reconhecer, né, as bases do espiritismo tem trago até me dado a oportunidade de seguir firme até em situações como essa, assim, desafiadoras, né? Entender que tudo passa, então eu faço também as palestras no centro. Como eu gosto de conversar, né? Tô sempre fazendo reunião com meus times. Aí eu pensei, eu queria ajudar de alguma forma, né? Comecei lá em Crinópolis isso. E aí para mim falar é tranquilo, falar com as pessoas, já falo com todo mundo, faço reunião com todo mundo. Aí comecei com as palestras espíritas. Aí e você estuda bastante também. E aí, o que eu gosto das palestras? Que elas... na hora que eu vou escolher o tema, né? Eu penso, o que eu estou precisando melhorar? E aí eu escolho o tema para mim, né? Porque quem sou eu para dar lição de moral para alguém, para ensinar algo para alguém? Então eu estudo aquele tema, é algo que eu estou precisando melhorar. E como é que foi o tema da palestra dessa semana, né? Estava muito angustiada nos últimos dias com essa situação que vocês trouxeram aqui no início, né? Com essas publicações, com essas inverdades. E a gente, como humano, às vezes se posiciona assim com ira mesmo, né? E aí, só que Jesus, ele deixou um roteiro, que é amar o próximo, amar ele acima de todas as coisas, mas amar o próximo também. E aí, numa noite de conturbada, assim, eu falei, o que tá faltando? O roteiro tá aí. Deixa eu tentar jogar um pouco mais de amor para essa situação, para ver se eu até passo ela melhor. E aí fui estudar sobre o amor que Jesus ensinou e tudo. E aí foi a palestra dessa semana. Olha que interessante. Muito bom. Exato. E aí, bom, além disso, né, hoje tenho 31 anos, Crinopolina, comprometida. O comprometida aí. É daqui, viu? O compromisso dela. Meu colega de futebol, já jogou mais futebol, Marco Aurélio. Vou soltar o nome assim, depois você vai explicar.
Pode soltar, né? O que é para você, assim, ser uma mulher tão jovem, já com tanta responsabilidade, com tanta autoridade E nesse meio bagagem empresarial? também, né? Que a Bagagem. bagagem Como você se sua. sente? Você já passou por algum tipo de preconceito, de alguma resistência, barreira? Sim. Bom, eu estou em cargos de liderança de gestão desde os meus 23 anos. Com 23 anos eu já era gerente. Então, assim, obviamente eu era muito menina para muitas coisas que eu assumi, né? Mas também era muito psicopata de trabalho. Então, assim, eu não subi à toa, não tive padrinhagem, não, né? Meus pais muito simples, não tem envolvimento com nada. Obviamente que a minha oportunidade que eu tive na prefeitura, e aí, ressaltando, na prefeitura na época era, de Quirinópolis. Quirinópolis, era o Alves. Gilmar Alves. E sou muito grata, porque o Gilmar é engenheiro também, e ele, assim, cheguei pedra Esse bruta. Gilmar é o marido de uma Teodoro? Da Zélia Teodoro, Da sim. Zélia. Eu reforço, assim, quando eu falei, quando todo passo profissional que eu dou, eu volto para ele para agradecer, porque acho que a gente tem que ser Ele foi um grata. bom gestor, todo mundo elogia bastante a Ele me gestão dele. ensinou muito, mas também ele dava oportunidade, eu corria atrás. Então, também, assim, muitas pessoas tiveram oportunidade como eu ali, né? Então, já faz muito tempo que eu estou nessa trajetória. Mas, obviamente, por ser mulher, né? Hoje na empresa a gente tem, acho que, se eu não me engano, mais uns 15, 16 contratos. Que queria ter pego esse número ao certo. Eu sou a única responsável de contrato mulher e também a mais jovem de todos eles. Tive, né, meus momentos, mas você acredita, o pessoal até fala, nossa, você lida com questão de homem e tal, né? Como é que os homens mais velhos te tratam? E minha maior dificuldade, às vezes, são com as mulheres. Ah, mas com certeza. Eu sempre gosto de falar isso, porque a mulher, ela vê a outra como rival. Eu não entendo isso. Tinha que ser Exato. parceira, e na verdade não é. Geralmente é o homem que trata a gente melhor. Exato. Mas com isso tudo, aí voltando pro pessoal, se você não corrigiu o Marco Aurélio, ele não corrige mais nunca. Por quê? Coitado do menino, ele não tá nem Não, ele é aqui. bonzinho, bonzinho demais. Não, foi uma grata. E tá ajudando. Pensa, gente, eu suportar tudo isso aí sem ter É um bom apoio para você, então, né? demais. Eu não sei Companheiro. se eu sou um bom apoio para ele, né? Porque tem dia que eu chego tão botina, Mas ele assim, também, ele trabalha no banco, né? Não, trabalha. gente, vou falar uma coisa. A pessoa que trabalha no banco também não é brinquedo, E não. que atende a prefeitura, todos os funcionários Nossa, da não, fala Exato, nada, né? Os não. aposentados lá, mas ele gosta, tem amor pelo que Você faz. sabia que eu trabalhei uma vez? Eu trabalhei na Caixa Econômica Federal, fiquei lá por 5 meses. E, assim, foi uma das piores experiências que eu tive. É. Hoje eu não tenho vergonha de falar isso, não acho ruim, porque já passou, já tem muitos Atendimento ao anos. público é Gente, fogo. mas o ambiente que eu acho hostil, não dou conta. Eu não me adaptei, eu saí de lá para ir para um lugar, teoricamente, aos olhos das pessoas, pior, porque eu não dava conta daquele ambiente. Só que lá eu trabalhava também como terceirizada, eu não era funcionária efetiva da Caixa. Mas mesmo assim, o ambiente ali, ele me deixava alucinada. E a gente vê que tem muito caso de bancário que sai do banco tomando remédio, antidepressivo, que tem burnout, que tem isso, que tem aquilo, porque é um ambiente muito pesado. Então, ambos aí de vocês têm que ser um apoio um para o outro. Sim, sim. Acho que no geral, assim, né, nessa minha trajetória, eu acho que as pessoas que me amam sentiram muito a minha ausência também, ainda sentem, assim, sabe? Porque, de fato, por ser uma carreira que cresceu muito rápido, né, muito jovem, eu precisei passar um pouco além da conta, né? Trabalhar mais do que às vezes deveria, né? E aí, eu costumo falar que quem tá comigo é porque gosta mesmo de mim. Gosto Quem de são meus verdade. amigos é porque são que realmente não desistiram de mim, assim, porque é isso, né? Tô com a minha melhor amiga, nós estamos há uns 2 meses tentando conversar e hoje ela falou, me liga, pelo amor de Deus. Eu falei, hoje eu não posso de novo. Mas, assim, a gente sabe, quem ama fica, quem ama compreende, E colhe os apoia frutos também. e colhe os Eu frutos falo que a juntos gente às também. vezes inverte as coisas. A gente vê muita gente hoje curtindo a vida, dando prioridade para curtir a vida e deixando às vezes o futuro, às vezes um Exato. sucesso profissional, um sucesso na carreira, no estudo, para depois. E a gente vê pessoas também que invertem, que preferem passar pela parte mais difícil no início para depois colher lá na frente. Então, é tudo questão de escolha. Eu tenho certeza que você vai colher ótimos frutos, como você já tem colhido tão nova, e é só sucesso daqui para frente. Sim. Agora fala da família, além do namorado e pai, seu pai, sua mãe, sua família, Tá. seus irmãos. Então, meu pai chama Francis, ele era radialista, até pegava o programa dele aqui, algumas pessoas podem talvez conhecer, chamava Francis Silva.
cedinho, aquele programa bem raizão, igual o Fabrício também gosta de fazer, né? E o Leopoldo, eu também Você faço também o meu era? programa, não, faço o programa 6 horas da manhã na Rádio Formato FM também agora. Oh, pronto, Ele é Leopoldo, não locutor agora. O Bom Dia sabia. Cidade começa Ah, e vocês na iam Do ser Formato nada, ele FM. virou locutor e apresentador de Tem programa, um você ano. viu? Você tá demais. Mas, então, vocês iam ser concorrentes, mas meu pai aposentou. E aí, hoje, né, tem meu pai e minha mãe também. Minha mãe, ela vive, né, hoje por conta que era o sonho da vida dela de voluntariado. Então, ela é dirigente do Centro Espírita. E a vida da minha mãe é amar ao próximo mesmo, assim. É sopa tal dia. Guilherme teve a oportunidade de conhecer ela. É muito boazinha, assim, muito, muito amorosa. Um super exemplo, né, da minha mãe. Assim, ela até tem um jeitinho muito desapegado da matéria, das conquistas materiais, assim, até demais, mas porque ela já entendeu, né? Ela já entendeu o que realmente faz sentido na vida. Tem 2 irmãos, e aí sou a mais nova dos 2 irmãos, com certeza a mais responsável, e sou mesmo, mas assim, o Alice e a Cláudia também, a Cláudia já casada, o Alice está em Quirinópolis, né? Hoje a gente toca a Arena Bronx, lá em Quirinópolis também, que é uma arena esportiva, que eu já tocada pelo Alice, é do meu pai, o Alice que toca. Certo. E para completar, em relação, voltando a saneamento São Simão, foi falado agora, depois que nós deu uma descontraída, volta para o trabalho, né? Da questão social. A empresa entrou dentro do município, faz os investimentos, mas a questão social, como tem sido feita dentro do nosso município? Leopoldo, a gente tem sido cobrado, né, nesses últimos dias muito sobre essa questão social. Acho que o primeiro de tudo, hoje não tem prova maior do que a gente olha para essa sociedade. É porque, pensa só, nós como empresa, a gente tinha uma garantia da tarifa mínima de 15 metros cúbicos de toda a população. Se a gente estivesse visando só lucro em estar aqui, jamais recuaríamos para Formato. para esse formato agora. Entendemos a situação. Então, o primeiro ponto, essa mudança de reestrutura é já a primeira visão de que estamos olhando muito pela uma questão consciência social. social. Da parte ambiental também, inclui um pouco social, né? Todos os eventos que a gente é convidado pela prefeitura, né? Esse ano a gente já participou junto com a Secretaria do Meio Ambiente, que a gente tem muita parceria ali junto com o Paulo, com o PH, né? Paulo Henrique. Até Paulo Henrique mesmo, só chama ele de PH, com o PH, né? Tem sido um parceiro enorme, né? Muito ético, muito profissional na questão do Lago Azul. Então, né, eu amo o Lago Azul, né? Sim, O programa. o último evento que teve, Exato, a gente inclusive esteve envolvendo as lá. crianças da escola, a Exato. retirada de lixo Teve da também bola. depois eventos com a escola no Dia da Água, fizemos também. E aí, por fim, agora teve o 7 de setembro, né? Sexta-feira que a gente fez também. Estava lá com ponto de atendimento, mas falando ainda da questão social, o nosso contrato ele prevê o seguinte: existe a possibilidade de algumas pessoas se cadastrarem como tarifa social, desde que elas estejam cadastradas no CAD único, e também tem a questão do salário médio por pessoa daquela família. E aí, o que o contrato prevê? Que a pessoa venha até nós e demonstre o interesse e mostra também que ela está apta a se enquadrar como tarifa social. Então, hoje a gente tem, né, mais de 1.100 famílias já cadastradas. É todo mundo que tem direito já, tá? Para falar a verdade, ainda não sabemos, mas que hoje o contrato prevê que essa busca ela é ativa, as pessoas podem vir. Mas fica aí, se você entende que você tem direito à tarifa social, né? Traga seu CAD único, traga sua comprovação de renda ali, e todo mundo que traz e que consegue se enquadrar na lei, a gente também Vai estar atendendo. recategoriza, né? Tira da social normal e vai, ou da residencial normal e vai para a social, que aí 50% do valor até 15 metros cúbicos. Então, parabéns. Eu acho que assim ficou bem esclarecido. A gente conheceu um pouquinho da Thalissa, da sua família, da pessoa que trabalha, da empresa principalmente. Esclarecemos alguns fatos, né? Sim. E esses fatos é importante. Aqui a TV Diesel, eu quero mais uma vez falar, nós estamos aqui para esclarecer. Nós não queremos sensacionalismo, nós não queremos só os likes. Claro que a gente está aqui para trabalhar e quer que seja divulgado, mas principalmente informação e verdade. Dar voz. Hoje nós demos voz a Saneamento São Simão, a Thalissa, e a Diesel TV está à disposição da comunidade de vocês. Você quer deixar algum recado, mandar alguma mensagem para alguém? Esse é seu momento. Não, acho que é agradecer vocês, primeiramente. Acho que isso sim, né, é um jornalismo comprometido.
O Leopoldo, a gente está tendo mais contato agora, mas já que eu já tenho, né, te acompanhado há alguns dias, tenho admirado muito a maneira como você entende dos assuntos antes de falar, né? Eu até brinco, né? Às vezes, nossa, então que bom que essa pessoa foi falar com a Jaque, porque ela já entende, né? E aí não é só questão política também, assim, que às vezes outras pessoas, né, que não é o caso de vocês, olha só para a questão política, quer bater, quer isso, ou quer só agradar, não. Quantas vezes você já sentou comigo para eu te explicar? Você, o Guilherme, né? Assim, quantas vezes a gente já. Não, deixa eu te explicar como é que isso aqui funciona. E é difícil de entender. Para a gente que está no dia a dia ali de um contrato de concessão de saneamento, a gente apanha muito para entender. Então, eu quero agradecer pela oportunidade, agradecer por todas as vezes que você nos procurou para esclarecer algo antes de publicar algo em busca de curtidas. Não, e eu sempre te like. encho o saco, né? Eu E tô sempre pode mandando encher. mensagem para ela. Um detalhezinho eu pergunto. Né? E tem outras profissionais você também reconhecer, né? O Luiz da Gazeta, ele também é um profissional que me procura, né? Na grande maioria das vezes, quando mostra o problema específico, fala, vai lá nesse cliente, até o final eu dou o retorno para ele, mas ok, ele me deu a oportunidade de saber. Agora, falar maieramente que a gente, né, não está atendendo qualidade, não está atendendo, né, a continuidade da prestação dos serviços, sem dar a oportunidade para a concessionária mostrar que isso não é uma verdade, acredito que isso não é um jornalismo, né, correto, sério. Então, muito obrigada por essa oportunidade, né? Agradeço, né, São Simão de coração por estar nos recebendo. Estou gostando muito de estar aqui, né? De estar agora residindo, né? Construindo a minha casinha ali. Até agora estou cuidando de planta, que eu nem antes só morava em apartamento, nunca conseguia cuidar de planta. Eu estou amando morar aqui. E acho que hoje, se eu pudesse agradecer, eu acho que hoje nós tivemos um momento muito especial com essa assinatura desse aditivo, é um marco para a história. Então, agradecer a todos os envolvidos, né, jurídico da prefeitura, agência reguladora, prefeito, né, que acompanhou isso de perto também, e o nosso time, nosso jurídico e tudo. Deixar a São Simão Saneamento à disposição de toda a população. E principalmente agradecer aos meus 35 colaboradores que aguentam essa bucha comigo, né? Que estão aqui desde o início, desde quando eu era outro gestor. Que bom que é com vocês, que bom que são com essas pessoas que a gente está passando isso de mãos dadas e entregando aquilo que a gente realmente quer, que é água de qualidade por 24 horas na casa de todas as pessoas. E o nosso canal, desde já fica à disposição. Sempre que você quiser trazer alguma inovação, alguma informação nova, quiser esse momento aqui para você esclarecer, trazer aqui algum esclarecimento, estamos de portas abertas, né, Leopoldo, para acolher tanto a São Simão Saneamento quanto a Thalissa como pessoa e qualquer outra empresa, qualquer outra pessoa que se sinta com vontade, falar, não, eu preciso de algum lugar para eu expor alguma coisa que traga uma relevância para a população e algum conhecimento, esse aqui é o seu lugar. TV Diesel, apenas a verdade. Gente, obrigada pela oportunidade, mais uma vez, de estarem aqui conosco até o final. Curta esse vídeo, compartilha e inscreva no canal. Se você puder ativar o sininho também, para quando o vídeo sair, tá bom? Tchau!